Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa preparação para a segunda fase do 29º Exame de Ordem. Para quem começou agora o curso, muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel e eu sou professor aqui da Prova Exame de Ordem em Direito Penal, Processo Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente e também, então, no curso de segunda fase. Falo de Curitiba, estado do Paraná, caso você estranhe um pouquinho o sotaque, né? A gente costuma carregar bastante o E no final da palavra, então é verdade, a gente fala leite quente mesmo por aqui. Eu sou advogado criminalista, atuo aqui, né? Sou especialista e mestre em Direito Penal Econômico, sou professor da PUC do Paraná, né? Aqui em Curitiba, na matéria de Direito Penal e também do Centro Universitário Dom Bosco, além de dar aulas em pós-graduações e preparatórios para concursos e exame de ordem. Pois bem, mas você não quer saber do professor, você quer saber da sua disciplina. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Olha só, eu sei que muitos de vocês já acompanharam as aulas de primeira fase, tá? Então muitos, inclusive, já me conhecem, era desnecessária essa apresentação. Mas há aqueles que começaram agora a segunda fase. De qualquer modo, tá? Todos bem-vindos. Vamos agora falar um pouco sobre segunda fase. Primeiro ponto, pode parecer contraditório, mas deixa eu explicar assim. Vocês, quando se inscrevem, quando fazem aqui a matrícula no A Prova Exame de Ordem, vocês sabem que vocês têm as aulas de primeira fase também disponíveis, né? Assistam elas. Assistam às aulas de primeira fase. A não ser que você não tenha tempo, tá? E isso eu sei. Talvez alguns estejam vendo essas aulas muito próximo da prova, não tenham como saber a situação de cada um de vocês, né? Então, claro, se você não tem tempo, privilegie segunda fase pura. Mas por que a aula de primeira fase é importante? Porque, gente, na segunda fase, muito do que se faz é ensinar a forma, a casca. Mas o recheio que você vai colocar ali dentro vem com matérias de primeira fase. Então, quando eu falo matérias de primeira, claro, agora esqueça as outras, mas é direito penal e processo penal, evidentemente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque assim, tem muita gente, eu vejo isso na graduação, na internet, o pessoal procura no Instagram, no Facebook, às vezes vem perguntar sobre a prova, sobre a peça, né? Professor, qual é a peça que vai cair? E até digo para vocês, não é tão difícil assim falar a peça que vai cair. Não que eu tenha a bola de cristal, mas é que a prova da OAB costuma cobrar sempre as mesmas peças. Então você tem um índice de incidência de algumas peças gigantesco, enorme. Então, é claro, a gente não vai dizer, eu não vou acertar sempre falando uma, mas se eu dou 3 peças, a tendência é que a gente chegue muito próximo. Só que o problema não é esse, acertar a peça é o primeiro passo, mas você tem que saber quais são as teses para colocar na peça e as teses para você apresentar nas questões também. Você vai ter 4 questões que você tem que responder, então tem que saber as teses. Essas teses você consegue com matérias que normalmente você aprende aqui na primeira fase. Mas, enfim, de qualquer modo, não se assuste, porque na segunda fase, já pensando nisso, e vou dizer para vocês, tá? Vai parecer só propaganda do curso, mas não é, porque realmente, dando aula em vários outros locais, eu posso dizer para vocês, a nossa carga horária aqui é extraordinária. Então, assim, na segunda fase, eu consigo pegar um primeiro bloco de aulas e fico falando sobre as principais teses defensivas, que vai estar na tua prova, não tenha dúvida. Eles vão te colocar normalmente numa posição de defesa, e você vai ter que apresentar teses defensivas. Então a gente tenta fazer um panorama com várias delas para que você tenha esse recheio. E aí, é claro, tem uma segunda parte toda voltada para a peça em si. Como identificar, qual é o prazo, qual é a forma de interposição, ou seja, tem uma peça e depois tem as razões, é tudo junto, não é, né? Então como que isso funciona? Pois bem, isso você vai ter aqui no curso. E digo, a gente aborda todas as peças já cobradas em exames de ordem anteriores pela FGV, todas, além de inúmeras peças novas, tá? Agora, se você for pegar realmente por exames de ordem anteriores, é interessante notar isso. As peças, elas repetem e muito. O que eu falei para vocês, o que vocês vão encontrar resolvendo questões anteriores? Olha, eu vou tentar pegar aqui se fosse assim, não por exame, mas pensando no procedimento. Olha, nós já tivemos uma vez a cobrança de uma peça de relaxamento de prisão. Só uma vez. Nunca mais caiu, faz bastante tempo, mas pode. Relaxamento de prisão. Nós já tivemos também queixa-crime. Queixa-crime, que por sinal é uma aposta aí para o 29º Exame de Ordem. Não é a única, mas é uma grande aposta, porque faz tempo, hein? Faz muito tempo que não cai queixa-crime. Já tivemos também resposta à acusação. Já caiu resposta à acusação. Já tivemos, e agora eu estou falando uma das principais peças,
Memoriais. É a segunda peça que mais caiu na prova da OAB. Memoriais, a segunda peça que mais caiu. Daqui a pouco eu explico por que cai bastante. Além dos memoriais, nós temos a apelação. A apelação cai bastante. E a apelação eu vou desdobrar em 3. Já caiu a apelação, tá? Para você apresentar como sendo advogado do réu, que é a tendência, normalmente é essa apelação. Já caiu uma apelação para você apresentar, tá? Eu vou baixar essa mão aqui, mas só para não perder o cálculo, eram 5. Já caiu uma apelação em que você era assistente de acusação e já caiu 2 vezes para você apresentar contra-razões da apelação. Você está pela defesa, mas não é você quem apela. Quem apelou foi o Ministério Público e você apresenta as suas contra-razões. Então, é apelação, mas já teve 3 desdobramentos em prova. Além da apelação, o que mais? Recurso em sentido estrito. Resolveu a prova anterior, 28º exame de ordem, caiu o quê? Recurso em sentido estrito. O que mais que a gente tem? Revisão criminal, que já caiu, e por fim, agravo em execução. Acabou. 10 peças. E dessas 10, tá? 2 delas respondem por cerca de 60% de todas as provas. 2 apenas. Quais são elas? Memoriais, que eu falei antes, e a peça mais importante, apelação. Tá? Memoriais e apelação. Agora, assim, por que isso? Porque a FGV fica batendo na mesma tecla. Porque, né, a gente normalmente vai dizer que, olha, essas peças têm grande chance de cair. Ninguém tem bola de cristal aqui. Mas o que funciona, né, ou a forma como a banca pensa e como funciona é a seguinte. É que eles querem normalmente colocar uma peça em que você, que está fazendo a prova, possa desenvolver várias teses. Porque já pensou, se cai uma peça muito simples na prova e você tem uma única tese, fica até um pouco injusto, porque a pessoa errou uma tese e está reprovado. Né? Não digo que está reprovado, teria que ir muito bem nas outras questões, mas acho que dá para entender onde eu quero chegar. Né? Você não avalia, não gradua a nota. E tem peças que você não tem muito o que ficar discutindo, não tem muito como graduar. Por exemplo, relaxamento de prisão. Gente, relaxamento de prisão, quando vem com 2 teses, quando muito. Uma tese de licitude e outra tese, por exemplo, lá de, sei lá, excesso de prazo. Então é muito pouco para você trabalhar. Agora, quando a gente tem memoriais, se você for se pensar no procedimento, pensa assim, ó, os memoriais são as alegações finais. Os memoriais são apresentados, meus caros, depois que já teve denúncia, resposta à acusação, audiência de instrução. Então, nos memoriais eu posso alegar nulidade relativa ao processo, eu posso alegar nulidade relativa à prova ilícita, eu posso alegar matéria de fato, a testemunha não disse que ele praticou crime, ninguém reconheceu, eu posso alegar matéria de direito, eu posso dizer que há ali uma excludente de tipicidade, de licitude, de culpabilidade, eu posso falar que há aqui uma causa de extinção da punibilidade. Percebe onde eu quero chegar? Você pode discutir tudo, praticamente tudo, quando você fala de memoriais. E também é assim na apelação. Houve uma sentença condenatória, até mais do que nos memoriais, porque além de você poder discutir tudo, efeito devolutivo, pode discutir tudo, além disso, você também pode discutir a sentença em si. Dosimetria da pena, por exemplo, discuta a dosimetria. No nosso curso aqui na segunda fase, eu vou pegar no pé, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com alguns modelos de peça e a dosimetria na apelação sempre está lá para você bater nela. Tem que bater, vai ter graduação de nota. Então assim, gente, se você estudar, focar bem, eu não posso afirmar, e aí seria realmente muita pretensão minha, seria até arrogância, eu falar assim, olha, vai cair uma apelação no teu exame. Nenhum professor do Brasil tem condições de fazer isso. Se fizer, está mentindo. Ainda que acerte. Você diz, mas ele acertou. Sim, acertou em uma. Eu quero pegar uma sequência de 10 peças e ver se alguém acerta. Ninguém consegue. Agora, evidentemente, se eu pego 3 exames e falo para você se vai cair a apelação, em 3 eu acerto. Em 3 eu acerto, tá? E aí que eu quero dizer assim, ó, acredito no teu potencial. Claro, a gente quer fazer o máximo para você passar nesse exame agora. Você vai passar no 29º exame. Mas, se você estudar de forma realmente adequada, de forma realmente estruturada, eu te digo assim, você amplia as tuas chances de aprovação e se não for em 1, em 2 ou 3 no máximo você está aprovado porque vai cair aquela peça que você sabe. Repito, não é desculpa aqui, nós vamos dar estrutura para você conseguir responder qualquer peça, mas acontece às vezes de na hora você não identificar corretamente, tá? Mas que vai acabar repetindo, vai. E a tendência é que caia ou memoriais ou apelação em algumas dessas provas que você vai enfrentar. Se duvidar, nessa próxima, tá? Se duvidar, nessa próxima. Embora eu estou apostando faz tempo na queixa-crime. Porque às vezes o examinador ele gosta de dar uma variada, porque não... memoriais, apelação, não dá para ficar sempre assim. Então, às vezes, ele joga uma outra, né? Daí coloca lá, resposta à acusação. Memoriais, apelação, joga lá uma queixa-crime. Memoriais, percebeu onde eu quero chegar, né? Ele tem que colocar uma peçazinha
diferente. Então assim, gente, esse é um grande ponto, tá? Então veja, você tem que estudar bem teses de defesa, tá? Você tem que estruturar bem, né? Saber estruturar uma peça, né? Aí é mais fácil, e identificá-la, lógico. E o que mais, tá? Você tem que resolver problemas anteriores. Só assistindo às aulas, só assistindo às nossas aulas, você já automaticamente vai estar resolvendo aí mais de 10 provas. Mais de 10 provas, tá? Você vai estar resolvendo. Porque você vai perceber que quando eu entro na parte das peças em si, tá? Quando eu entrar na matéria de petições, eu vou sempre trabalhar com um modelo de petição em cima do exame de ordem. E não é que eu só falo, tá? Você vai ter no material a petição ali digitada. Tem a petição, um modelo, lógico, que eu fiz. Você pode mudar, cada um pode ter o seu estilo, tá? Mas eu acho que dá maior segurança para você que está vendo essa aula, né? Então é isso. Ao longo dessas aulas, você vai encontrar teses de defesa, vai encontrar, né, dicas para identificação de peças. Tem uma parte que particularmente eu tentei preparar pensando assim em ajudar bastante, que eu falo sobre benefícios relacionados à pena. Eu tento estruturar vários benefícios de acordo com a mera pena ali. A pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. A pena máxima é igual ou inferior a 2 anos, cabe transação penal. E aí eu vou, né, trazendo vários benefícios, isso numa aula, para que você tenha essa segurança maior também, tá joia? Mas é isso, essa é uma aula de apresentação. É claro que você vai tirar a prova ao longo de todos os encontros. Espero do fundo do coração que você goste, foi preparado para você, né? A gente prepara essas aulas aqui, né, pensando, é claro, em ajudar na aprovação. Tanto que as aulas não são preparadas aleatoriamente, né? Eu peguei todas, não estou brincando, não é uma ou duas, todas as provas anteriores, a gente faz uma análise das provas, tenta ver o que mais cai, o que cai, e aí a gente traz dentro do contexto das aulas, tá? Foi assim na primeira fase, para quem acompanhou conosco, e será assim na segunda. Por sinal, eu sei que você que está vendo essa segunda fase, provavelmente foi aprovado na primeira já, né? Então veja, você já está com meio caminho andado, você já mostrou que você tem potencial e que você tem capacidade para ser aprovado. E se Deus quiser, isso vai acontecer, tá? Então é isso, estou torcendo por todos vocês, se Deus quiser, todo mundo vai conseguir aí a sua aprovação. E agora, né, espero todos vocês ao longo de nossas aulas, né? Ansiosamente, claro que a aula é gravada, mas realmente espero encontrá-los em todas. De preferência, né, se conseguir ver primeira e segunda fase, ótimo, se não conseguir, pelo menos todas de segunda fase. Carga horária bem alta, mas vai valer a pena ao final, tá bom? Ainda, e para me despedir de vocês, não deixe de estudar provas anteriores e não deixe de treinar. Eu tenho um medo também. Em graduação, eu não entrego material pronto. Se tem algum aluno meu de graduação aí, sabe, né? Às vezes o pessoal, professor, tem apostila e tal, na graduação eu não gosto de dar. Porque eu acho que gera ali uma sensação assim de que o material já está ali, eu não preciso mais fazê-lo. Eu digo para vocês, aqui, claro, eu entrego, mas escreva você. A peça, quem já fez a segunda fase, eventualmente está fazendo de novo, vai saber do que eu estou falando. A peça você pega realmente com repetição. Quantas vezes eu vejo pessoa que vai fazer a prova e reclama do tempo depois? Pô, não deu tempo de fazer uma das questões porque eu demorei muito na peça. Isso é natural, é o nervosismo. Então, o que você tem que fazer em casa? Você vai ver a aula, você vai ter um modelo, vai, beleza. Mas você vai pegar uma prova da OAB, pode ser até a mesma, mas você vai pegar uma folha em branco e vai fazer a sua peça. Vai cronometrar, vai ver o tempo para ver se realmente está adequado para o tempo de prova, tá? Tem que pensar que você tem que resolver 4 questões além da peça. Quer uma dica? Vá no site da FGV, tá? FGV, Exame de Ordem, e imprima aquela folha com o padrão, com a folha da resposta. Sabe? É no padrãozinho, no mesmo tamanho de letra. Pode parecer besteira, mas até o espaço, se você desde já se acostumar a trabalhar com ele, vai te trazer muita vantagem na hora da prova. De repente você está trabalhando com um caderno aí que é um pouquinho menor e tal, você poder ter mais espaço na prova, ou pode ser o contrário, você acha que tem muito espaço lá, é um pouquinho menor. Então, vá treinando exatamente nas mesmas condições que você vai encontrar lá na frente, tá? Eu não queria me estender muito nessa aula de apresentação, senão ninguém vê as aulas depois, que claro, é o mais importante, mas é isso, tá? Então, eu queria deixar aqui uma mensagem de força para todos vocês, né? Na certeza absoluta de que todos vocês têm capacidade e poderão ser aprovados. Na certeza absoluta. Passou na primeira fase, é porque você de fato é capaz, você tem que acreditar no teu potencial e você vai conseguir. Valeu? É isso. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até os nossos próximos encontros. E se gostou, me ajuda também, hein? Deixa um joinha, manda um like em cada uma das aulas, manda um comentário aí se você achou legal. Valeu? Obrigado e até mais.